noite, meus queridos. Vamos dar continuidade a conjuntos. Agora vamos estudar os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos naturais, que é representado pela letra N. São eles o 0, 1, 2, o 3 e assim infinitamente. Sempre quando a gente vê o símbolo um asterisco, que tal? N asterisco. Quer dizer que é todos aqueles conjuntos menos o 0. Então, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim infinitamente. E aqui está a representação na reta numérica, a representação dos números naturais na reta numérica. Então, começamos do 0, então em ordem crescente, certo? Então, aqui está apenas o 8, mas poderia ser até infinitamente. O próximo conjunto é o conjunto dos inteiros, representado por Z, certo? Então, os inteiros são os naturais, que são os números positivos, e o 0, mais agora os números negativos, certo? Então, da mesma forma aqui, ó, temos Z asterisco. Então, são os números inteiros, o conjunto dos números inteiros menos o 0. Então, aqui, reticências para significar que é infinito. Então, ele é infinito tanto à esquerda, os números negativos, como à direita, os números positivos. Aqui, Z e esse sinal de negativo significa que é o conjunto dos números inteiros, exceto os positivos. Então, é representado por todos aqueles negativos e o 0. Esse outro conjunto, que são os números inteiros, e esse sinal positivo quer dizer que são todos os números inteiros, menos os negativos. Então, é o 0 e o 1, o 2, o 3, o 4, infinitamente. E aqui está a representação na reta numérica dos números inteiros. Então, colocamos 0 no centro. À direita de 0 são os números positivos. E à esquerda de 0 são os números negativos. O conjunto dos números racionais é representado por quê? E são aqueles que a gente pode representar por meio de uma razão, A sobre B. Tal que A pertence aos números inteiros e B também pertence aos inteiros, mas porém ele não pode ser 0, porque se ele for 0, o número vai dar indeterminado, certo? Então, são aqueles onde ele vai ser um decimal exato, onde ele pode representar também uma dízima periódica, certo? Então, aqui temos 2 sobre 5. Por que 2 sobre 5 é um número racional? A pertence aos inteiros e 5 também pertence aos inteiros e é diferente de 0. E quando a gente divide 2 dividido para 5, então 2 não dá para dividir para 5, então eu coloco um 0, o 0 e uma vírgula aqui. 20 dividido para 5 é 4. Então, é igual a 0,4. É um número decimal exato. Agora, dízima periódica. Eu trouxe aqui um exemplo também de dízima periódica. 5 dividido para 3. 5 dividido para 3 é 1 e sobra 2. 2 dividido para 3 não dá, então eu coloco um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3 é 6, que dá 18. 18 e sobra 2. Então, 2 novamente não dá, então eu vou colocar um 0. 20 dividido para 3 novamente é 18. Então, 6, não é isso? E sobra 2. Se vocês perceberem, sempre vai estar sobrando 2. Então, o 6 aqui sempre vai estar repetindo. Então, isso é uma dízima periódica, ou seja, que depois da vírgula tem um número, ou 2, ou 3, que se repete, certo? Então, para a gente não colocar vários 6, a gente representa por reticências, ou a gente escreve por meio do período. O que é o período? É uma barra em cima da dízima, ou seja, em cima do número que vai repetir, que no caso é apenas o 6, certo? Aqui tem a reta numérica dos números racionais. Então, nós temos o 0, o 1, 2, 3 e 4, que são os números naturais. Temos também os números negativos, que aí entra também os números inteiros. E agora, mais, que são as nossas frações, certo? Os nossos números decimais exatos e também nossas dízimas periódicas.
Então, nós temos aqui 1,99, 2,7, 3, período 3, ou seja, quer dizer que esse número decimal, 3, ele se repete infinitamente. Aqui também temos um outro exemplo de dízima periódica, menos 3,825. Nesse caso aqui, a dízima está em cima de dois números, do 25. Então, quer dizer que o 25 se repete infinitamente. Então, temos também menos 5 sobre 2, menos 9 sobre 10. Então, eles estão ordenados na reta numérica, certo? Onde os números negativos ficam à esquerda de zero e os números positivos à direita de zero. Agora, nós temos também os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não são racionais, ou seja, são as raízes que não são exatas e os decimais infinitos que não são periódicos, certo? Bom, os números irracionais, eles surgiram quando os matemáticos começaram a estudar a geometria. Então, acredita-se que o primeiro número irracional descoberto foi a raiz de 2, ao calcular a diagonal de um quadrado. A raiz de 3 é também um número irracional, porque ela é aproximadamente 1,7320, então é um número infinito, é um número decimal infinito, então ele também é irracional. A raiz de 7, certo? Então, temos aqui um quadrado, certo? E diz que a área é 2 metros quadrados. E eu quero descobrir o valor de x, ou seja, o valor do meu lado. Então, como é que eu vou descobrir? Nós sabemos que a área de um quadrado é L ao quadrado, ou seja, L vezes L. Então, se a área é 2, então, eu quero saber quem é meu L. Então, como eu quero isolar o L, certo? E ele está ao quadrado, eu posso colocar a raiz quadrada em ambos os lados, certo? Então, eu vou colocar raiz de 2, raiz de L ao quadrado. Por quê? Porque assim eu posso eliminar potência com raiz, porque a potência está ao quadrado e a minha raiz aqui é quadrada. Então, L, eu vou só inverter. L é igual a raiz de 2, que é um número irracional, certo? E temos também o número π. O número π, temos uma curiosidade em relação ao número π, inclusive eu tenho um desafio para vocês.